Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. Esta semana nós vamos falar sobre um tema que vem chamando a atenção de toda a sociedade, que virou foco de muitos debates e muitas discussões. O assunto que nós vamos abordar esta semana é sobre o crack e outras drogas ilícitas. Para falar sobre o assunto, nós temos a honra de conversar com o deputado federal Reginaldo Lopes. Deputado, muito obrigado pela presença na Universidade Aberta desta semana. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria poder participar do programa, um programa que tem aproximado a nossa universidade das questões da comunidade. Isso é muito importante, né? A universidade fica cada vez mais viva, mais presente, quando ela vai ao encontro do seu povo. Deputado, nós temos conhecimento de sua atuação em diversas frentes de trabalho. E agora, recentemente, o senhor entra com a formação de uma comissão que vai analisar, que vai levantar os dados, que vai diagnosticar toda essa questão do crack e drogas ilícitas no nosso país. Por que essa comissão? Primeiro, Luciano, eu vivi uma experiência que eu diria vitoriosa nos 2 mandatos passados, que foi trazer para a pauta a questão da juventude. O Brasil não tinha nenhuma política específica para os jovens. E a juventude brasileira era a mais pessimista do mundo, por ausência de Estado, por ausência da presença das políticas públicas. Em 2003, nós criamos uma comissão especial. Durante 2 anos, estudamos e, no final desse trabalho, fizemos várias proposições. Proposições do ponto de vista legislativo, como mudar a Constituição Federal para reconhecer que o jovem é um sujeito de direito e, portanto, o Estado tem que apresentar uma política pública para o seu desenvolvimento. Sim. E também construímos vários projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Indicações ao Poder Executivo, programas como o ProJovem, que hoje tem 1,5 milhão de jovens atendidos em 4 modalidades, voltado para a educação, para o trabalho, para o jovem em conflito com a lei, para o jovem que ainda não concluiu o ensino fundamental, e vários outros, como o ProUni, ProJovem. Depois veio a expansão das universidades, expansão das escolas técnicas. Ou seja, o Brasil gerou 15 milhões de empregos no governo do presidente Lula, nos 8 anos, e 9 milhões para os jovens, e a juventude brasileira passou a ser mais otimista do mundo. Nesse 3º mandato, tendo a dura realidade de vários jovens que se encontram hoje envolvidos com as drogas, eu pensei que eu poderia dar uma bela contribuição a partir da experiência que eu tive na Comissão Especial de Juventude e formatei uma proposta para criar uma comissão especial para enfrentamento ao crack e outras drogas ilícitas. E o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, fez o ato da mesa, criou a comissão e eu tive o prazer de me eleger presidente desta comissão. A partir daí, nós estabelecemos um roteiro de trabalho, né? Um roteiro do ponto de vista das demandas do país para fazer esse enfrentamento e para criar uma política de Estado para o nosso povo. Nesse roteiro, nós estamos trabalhando em 5 eixos. O primeiro eixo, que eu acho que é o mais importante, é o eixo da prevenção. Então, o Brasil ainda não tem uma política de prevenção, né? Então, paga caro, porque ao não prevenir, é muito difícil o tratamento. O custo é mais alto. Muito mais alto e muito mais doloroso para a comunidade, para a sociedade, para o país. E o pior, que também nós não temos uma política para tratamento e nem para acolhimento. Nós só temos uma comunidade terapêutica pública no Brasil, que foi criada recentemente pelo atual prefeito de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, porque ele é ex-toxicodependente de crack, se recuperou, se elegeu prefeito e está com essa experiência. As demais são comunidades terapêuticas ligadas à igreja, católica, evangélica ou espírita, ou então ligadas à sociedade civil, né, organizada, Sim. ou então particulares. Então nós não temos uma rede de acolhimento e tratamento. O governo federal tem algumas experiências do CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, AID, álcool e outras drogas. Mas também muito
tímido a atuação, porque temos 265 CAPs no Brasil. E cada um, em média, 30, 40, 50 a capacidade para tratamento. Sim. Também não temos uma política de reinserção social. Porque não adianta, seja o tratamento numa comunidade terapêutica, que aí dura um pouco mais, 45 dias, 50 dias, ou seja, o processo do CAPS-AID, que é um processo para desintoxicação. Mas o jovem volta para a sua realidade. O retorno à sociedade. Volta para a sua realidade e acaba, de novo, envolvendo com aquele mundo que ele está em torno, que é o mundo das drogas. Sim. Então, nós deveríamos prolongar, por definitivo, o afastamento daquele cidadão do seu mundo, até que ele pudesse ter, a partir de uma terapia ocupacional, do ponto de vista da profissionalização, e também que o Estado pudesse ter instrumentos para reinserir no mercado de trabalho. Depois você tem o eixo também da repressão, né? E a repressão, eu acho que a gente deveria ter uma política muito forte no combate ao tráfico. Nas fronteiras. E, em especial, um trabalho nas fronteiras. O Brasil não produz coca. Então vem da Bolívia, da Colômbia. No Brasil produz quase nada de maconha. A nossa agricultura é muito forte. Talvez tenha um pouco de produção, mas insignificante. Vem muito pelo Paraguai. Então nós temos que estabelecer uma política de fronteira para impedir, para diminuir o fluxo da droga no país. E o quinto eixo é o eixo que nós precisamos consolidar. Hoje tem mais de 130 projetos que falam sobre o tema drogas. Então nós precisamos consolidar esses projetos em uma única legislação. A legislação sobre droga no Brasil é uma legislação nova, de 2006. Mas eu acho que ela não deu conta de responder algumas perguntas. Por exemplo, o crack é uma droga recente, talvez aí 15, 10 anos no Brasil. O mundo todo que estuda essa questão da drogadição, em especial o mundo científico, acadêmico, não confia muito na experiência da internação compulsória. Acha que o melhor tratamento é a internação involuntária, voluntária, não involuntária. Você tem até uma legislação que você pode utilizar dela para determinar o tratamento do usuário dependente. Mas é muito burocratizado. E acaba que você também não tem essa legislação, eu acho que ela não levou em consideração muito esse crescimento do uso dessa droga nova, que é o crack, e também dessa outra que está chegando, que essa é a droga literalmente da morte, que é o Oxy. Que é a mistura. Que a legislação atual ela diz que se o dependente quiser melhorar, tem que partir dele a decisão de mais ou menos. É mais ou menos isso. Por exemplo, visitamos a Cracolândia na quinta-feira, com 24 deputados. E o delegado falando o seguinte: tem dois problemas. Primeiro, eu não tenho como obrigar o cidadão a se tratar. Não temos legislação para isso, porque nós não temos um tratamento compulsório ou involuntário. Segundo, mesmo que aquele cidadão queira tratar, ele não tem vagas disponível para o tratamento na rede. Não existe rede pública, não tem hospitais. O sistema único de saúde não tem. O sistema não atende e mesmo assim não tem convênio com as entidades filantrópicas ou privadas. Sim. Então, eu acredito que nós vamos ter que repensar uma nova legislação e ao repensar uma nova legislação, nós vamos ter que talvez empoderar, por exemplo, o Conselho Antidrogas. Qual que é o papel do conselheiro? Qual que é a sua composição? Eu acho que tem que ter maioria da sociedade civil. Não dá para ser paritário, senão acaba que ele perde a força da sociedade. Ele fica muito manipulado pelas autoridades locais. Segundo, ele tem que ter um papel mais definido. Lá, a experiência de Portugal é uma experiência que, de 20 anos atrás, deu o maior bafafá quando foi feito, do ponto de vista da dúvida, qual que seria a eficácia do modelo, mas eles criaram uma comissão, onde você tem vários profissionais multidisciplinares. Esses profissionais, eles têm autoridade para fazer o encaminhamento de um cidadão ao tratamento, usando o que ele chama de persuasão, que é o convencimento. Mas tem dado certo, ou seja, nenhum usuário em Portugal ele tem contato com a autoridade policial ou autoridade do Poder Judiciário. O contato imediato dele é com a autoridade da saúde pública, porque é o mais correto.
tratar o toxidependente ou dependente químico, né, como um problema de saúde pública ou um problema social, e não um problema policial. E o que a gente deveria se tratar como problema judiciário e policial é um sistema vigoroso para combater o tráfico. Isso no mundo todo é proibido e no mundo todo combate-se o tráfico. Então, a partir daí, dentro desses 5 eixos, o eixo da prevenção, o eixo do tratamento e acolhimento, o eixo da reinserção social, o eixo da repressão e a nova legislação, a gente quer trabalhar isso em 3 dimensões. Porque é importante entender que a dimensão social antropológica, né, é importante ser levada em consideração, a dimensão humana, né, desse cidadão inserido no seu mundo, e a substância. Eu acho que nós vamos ter que levar em consideração também uma legislação que trata sobre as várias substâncias químicas. Por exemplo, eu acho que tem muita diferença, né, uma política de tratamento para quem está usuário de maconha, talvez não precisa de uma internação, né, para quem está dependente de uma substância como crack ou ox, porque ele precisa de uma intervenção, talvez. Então nós estamos estudando esse modelo. Nesse momento, nós estamos percorrendo o Brasil, nós estamos promovendo várias audiências públicas na Câmara dos Deputados, nós já fizemos vários encaminhamentos. Por exemplo, nós precisamos fortalecer uma política mais multidisciplinar, mais interministerial, para fazer essa luta, esse enfrentamento ao crack. Nós precisamos articular o conjunto de políticas existentes do Ministério da Segurança Pública, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde. Isso está muito desarticulado. Sim. Então nós estamos propondo a criação de um grupo interministerial para que possa ter uma ação conjunta, né, para esse enfrentamento. A presidenta Dilma criou agora o Centro de Referência. 49 universidades federais estarão envolvidos na formação, no treinamento de profissionais da saúde pública que serão preparados para lidar nas comunidades em relação à questão das drogas. Porque também há um despreparo, né, nas equipes da saúde da família, há um despreparo das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública para lidar com a questão das drogas. Portanto, as universidades federais foram convocadas a fazer esta preparação, esta formação. Tá certo. Deputado, nós teremos agora um breve intervalo, temos muito o que falar ainda sobre esta comissão. Universidade Aberta volta daqui a pouco, não sai daí, voltamos já já.